Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um, que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, encontre nossos corações receptivos para ouvir e reter as suas palavras. Louvado seja Deus. Tenho certeza absoluta que Deus irá edificar as nossas vidas, irá nos ensinar, irá nos fortalecer. Glórias a Jesus. Para o nome do Senhor ser exaltado. A palavra que o Espírito Santo me deu fica no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Louvado seja Deus. É uma parábola, a parábola do rico e Lázaro. Louvado seja Deus. Antes de eu começar a ler, eu queria explicar que a parábola, nós sabemos que são histórias que ilustram verdades morais e espirituais eternas. E há uma controvérsia entre os estudiosos concernente a este estudo aqui. Alguns dizem que isto aconteceu mesmo, e outros dizem que foi realmente uma parábola. Certo? Seja o que for, se aconteceu mesmo, amém. Jesus é a verdade eterna. Se é uma parábola, Jesus está falando de uma verdade que está ocorrendo e que vai ocorrer. É uma verdade absoluta. Então, seja o que for. Então, muitas vezes os homens se digladiam entre si sem necessidade. Louvado seja Deus. Então, vamos para a gente se alimentar, porque o Senhor vai nos nutrir verdadeiramente com a palavra que Ele deu para a gente. Glórias a Jesus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Vamos entender até aí, para a gente continuar e o Espírito Santo de Deus falar conosco. Louvado seja Deus para sempre. Então, esse rico aqui é o único, na verdade, esse relato de Jesus é o único em que Jesus dá um nome a um personagem, ou seja, Lázaro. Louvado seja Deus. Então, esse rico aqui, a Bíblia diz aqui que ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Púrpura, essa veste, era uma veste de realeza. E o linho finíssimo, ou seja, coisa caríssima. Geralmente só para pessoas milionárias, ricas, abastadas. E ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele serviu durante a sua vida as suas riquezas. Ele era um servo de Mamon. O que é que Mamon quer dizer? Dinheiro, riquezas. É como se fosse um Deus com D minúsculo. Só que nós sabemos que este Deus é fraco. Ele não sustenta ninguém de pé. E quem escolhe ele, a eternidade será bem cruel. Porque, na verdade, será que ser rico é pecado? O problema não é ser rico.
Tem muitas pessoas ricas que têm um coração bom, são doadoras, são pessoas simples, humildes, sem altivez. Claro que sim. E que têm misericórdia dos que estão sofrendo. O problema é amar o dinheiro. A Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro tem que ser o nosso escravo. Sempre. Nunca o Senhor. Então, para este homem rico aqui, conforme a Bíblia, nós vamos ver quando a gente for estudando esse relato, que ele vivia verdadeiramente como escravo das riquezas. Porque ele não esperava o que iria acontecer, como muitos não esperam. Vivem regaladamente sem saber que é vão tudo isto. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Outra coisa também, Lázaro. Havia um certo mendigo chamado Lázaro. Louvado seja Deus. Lázaro quer dizer Deus socorre, Deus ajuda. Glórias a Deus. Nós vamos ver também durante este relato que o nome Lázaro verdadeiramente tem tudo a ver com a história da vida dele, principalmente a história eterna. Glórias a Deus. E ele estava à porta daquele rico. E ele, a Bíblia diz que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava. Me lembrou muito aquela mulher cananeia, que ela disse que queria se alimentar das migalhas. Pois é, tem a ver, nós vamos entender. E ele, além de Lázaro ser um mendigo, está à porta daquele rico ali, suplicando esmola. A Bíblia diz que ele jazia cheio de chagas à porta daquele. Era um homem cheio de feridas, doente. Imagine, como aquele homem rico, humanamente falando, como alguém pode ver uma calamidade dessa humana e virar as costas. É algo que é inconcebível. Ver alguém com fome, ver alguém doente, são duas coisas que, se não tocar na pessoa, a pessoa precisa buscar Deus para quebrantar o coração. Urgente. Porque são duas coisas que mexem muito com aquele que tem um coração bom. Aquele que é misericordioso. Que se lembra que tem um futuro, que só Deus sabe do futuro. E a Bíblia diz aqui também que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíram da mesa do rico. Imagine. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Meu Deus, que acabamento. Imagine, meu Deus. Então vamos entender um pouco, porque na verdade Jesus estava ali diante dos fariseus, saduceus, escribas, homens que eram ricos, eram homens que Deus deixou a lei, eles entendiam tudo da lei de Deus, conheciam o Velho Testamento como ninguém, além de eles terem posses, serem ricos, mas eles não faziam nada pelas classes pobres que eram marginalizadas também por eles. Então Jesus, ele sempre condenou o egoísmo, a avareza. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Foi o que aconteceu com este rico aqui. Então Jesus, ele estava, é como se aquele rico simbolizasse aqueles homens realmente cruéis de coração. Porque ver alguém com situação
degradante, humilhante. Ver alguém sofrido e não dar a mão, gente, é grave demais. É um coração muito ruim. E Jesus, ele diz aqui o que vai acontecer com esses que são assim. Né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles tinham tudo, espiritual e material, mas não dividiam com ninguém. Pois é, eu vou ler 3 versículos nesse mesmo capítulo 16, para você entender a conexão forte que há desde o capítulo 15, que Jesus vem falando, 16, sobre riquezas, sobre, sabe, as coisas materiais. Olha o que Jesus diz aqui no capítulo 16, versículo 13, 14 e 15. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ninguém. Então, ali Jesus estava diante daqueles homens que serviam a Mamon no coração. E os fariseus, versículo 14, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Está vendo? Escarneciam de Jesus, mas dentro deles, eles sabiam que Jesus estava ali relatando a completa verdade. Jesus estava desmascarando eles. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é levado, perante Deus é abominação. É repugnante perante Deus. É isso que Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, quer dizer aqui. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, o Senhor, ele tem no mundo inteiro há servos de Deus espalhados sobre a face da terra. Há ricos e pobres. E Jesus os ama igualmente. Da mesma maneira que ele estende a mão para um rico, estende para um pobre. Não há acepção de pessoas. Louvado seja Deus. Porque o Senhor Jesus, ele veio ali. Na verdade, Jesus estava dizendo, aqueles homens ali, o futuro deles qual seria? Jesus usou a figura do rico. Glórias a Deus, que Jesus fala profundamente. Louvado seja Deus. Vamos continuar para a gente ver onde Jesus vai nos levar. E será para o porto seguro. Glórias a Jesus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos entender também isso aqui. Ou seja, aquele mendigo, ele foi salvo. A Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão. E onde é o seio de Abraão? Você se lembra quando João se recostou no seio de Jesus, no peito de Jesus? É a mesma coisa. É no céu, no seio de Abraão. Porque Abraão é o pai dos redimidos por Jesus Cristo. E também é o patriarca dos hebreus. Glórias a Deus. Por isso que a Bíblia chama de pai Abraão. Por isso que nós somos hoje o Israel de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E temos que glorificar a Deus, sabe por quê? Pela salvação eterna. Porque entenda, aquele rico morreu e Lázaro morreu, ou seja,
É a única certeza que nós temos nesse mundo aqui, é a morte. Por isso que temos que nos preparar para a eternidade. Porque isso aqui, esse mundo já está passando. E quando partirmos daqui, o que será de nós? O Espírito Santo, ele dá a resposta aqui. Clara. Louvado seja Deus. Então, este Lázaro foi para a glória com Jesus, para estar com o Senhor. Mas a Bíblia diz que o rico, ele foi para o Hades. Ou seja, o Hades é um inferno intermediário. Quando houver a ressurreição, haverá o juízo final, e cada um deles passará por esse juízo, os ímpios, e após o juízo final, eles vão para o inferno final, que é o lago de fogo. Está entendendo? Pois é. Nós temos que compreender também a Bíblia, dentro das nossas limitações, porque é profundidade de riquezas. Então, que nós achemos graça aos olhos do Senhor, para Ele nos ajudar a entender, pelo Espírito Santo de Deus, a palavra dEle. Então, ele aqui, e está dizendo aqui no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. O que a Bíblia quer dizer quando está dizendo aqui que ele estava em tormentos? Que ele tinha consciência. Jesus quer dizer que haverá consciência no Hades. Haverá sofrimento terrível no Hades. Você vai entender até o final dessa explanação que Lázaro não falou nada o tempo todo, não disse uma palavra. Lázaro estava dormindo. Louvado seja Deus, o sono dos justos, esperando a ressurreição dos mortos, para participar das bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Então, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Louvado seja Deus para sempre. Para você ver que o rico ali estava em plena consciência. Entenda, Jesus, ele é a verdade. O que a Bíblia diz é a verdade. Ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Mas nunca, jamais vai deixar de acontecer. Tudo que está na Bíblia Sagrada. Olha o que aconteceu, olhe o desespero deste homem no Hades. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meu Deus, por isso que a minha maior alegria nessa terra aqui, em relação ao reino dos céus, é ver as pessoas salvas. Eu sofro quando eu vejo tanta destruição que está nesse mundo. Vidas indo para o inferno, meu Deus, a passos largos. E muitas das quais não querem ouvir a palavra, não dão crédito, nem imaginam o que já está esperando por elas. E as pessoas às vezes falam tão mal dos crentes, dos cristãos. Meu Deus, elas não conseguem ter sensibilidade até com a própria vida delas. Louvado seja Deus, meu Deus. Por isso que nós temos, meu Deus, que cada pessoa deste mundo é uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Nós não podemos nos satisfazer com nossos filhos, com nossos parentes e amigos,
realizados nesse mundo, com bom emprego, uma boa profissão, com pessoas que muitas vezes têm destaque na sociedade, têm inteligência muitas vezes grande. Isso aí não é tudo. Tudo isto aí vai ficar aqui na terra quando a pessoa morrer. Ela não vai levar nada. Todos os diplomas vão ficar aí. Quando a pessoa passa daqui para a eternidade, vai ser a escolha dela que ela fez aqui entre céu ou inferno. Por isso que muitos cristãos vão a hospitais. Você já viu cristãos que vão fazer visita, que às vezes alguém pede para visitar, e quando passa pelo corredor assim, que vê os quartos cheios de pacientes ali, dá vontade de entrar em cada quarto, falar de Jesus, de pregar, de orar. Tudo isso aí é por amor às almas. Porque muitas vezes o que nós recebemos em troca por fazermos isto é perseguição, é maldade, é desprezo. Mas é dar muita vontade, muita, mesmo. Louvado seja Deus para sempre. Glórias a Jesus. Ou seja, as riquezas na eternidade não valerão nada. Aqui ele está dizendo, e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. E aqueles banquetes que ele dava, regalado ali na riqueza dele. Não vale nada. Não valem nada após a morte. Eu fico assim, sabe? Existe esse país, o Brasil, existe muita corrupção mesmo. Muita coisa que é grave e é abominável aos olhos de Deus. Cheira mal demais as narinas de Deus, é muita podridão. E você veja que uma boa parte dessas pessoas corruptas que estão em destaque na mídia são pessoas que já estiveram em eminência e outras ainda estão. Geralmente são pessoas de idade já avançada. É verdade. Estão lutando para quê? Para ter o fim desse rico aqui. Se não houver arrependimento, o fim vai ser este aqui. Porque Deus não se deixa escarnecer. O escândalo da cruz não foi em vão. Como é que uma pessoa vai fazer tanta calamidade quanto muitos estão fazendo? Coisas que foram assim verdadeiramente provadas. Foram bilhões de reais, meu Deus, tirados da saúde, da educação, da segurança, meu Deus. Como é que pode essas pessoas terem o mesmo destino eterno de alguém que não quer nada de ninguém, pelo contrário, ajuda quem precisa? Se não houver arrependimento, essas pessoas vão perecer exatamente igual a esse rico aqui. Não adianta o dinheiro dessas pessoas, que é o dinheiro, a maior parte desse dinheiro é ilícito. Este dinheiro aí, seja lícito ou ilícito, não compra Deus. A ira de Deus é muito grande. Muito grande. A Bíblia diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Nenhuma dessas pessoas ficará impune. Nenhuma delas. Tudo que for ganho, debaixo de desonestidade, fazendo mal a pessoas trabalhadoras, a pessoas que lutam, meu Deus. Você já parou para pensar
seja quem for, dono de empresa, político, seja quem for, Deus vai cobrar. Deus não tem parte com a injustiça. Seja quem for, louvado seja Deus para sempre. O que é que nós temos que fazer? Nos firmar com Deus a cada dia, porque não sabemos o dia que iremos partir daqui. Só Deus sabe. Para onde nós queremos ir? Para esse Hades onde esse homem estava, conforme ele diz, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O teu fim de Lázaro vai depender só de mim e de você. Não depende de Deus. É isso que muita gente não consegue entender. Se uma pessoa quiser Jesus Cristo, mas não tiver força para mudar de vida, deixar os pecados, mas ela quer Jesus, o Espírito Santo vai ajudá-la. Vai ficar rente com ela ali, ela vai conseguir. Mas quando a pessoa não quer, pode o mundo inteiro, pessoas cristãs do mundo inteiro, podem fazer clamor, oração, súplica, jejum, vigília, não adianta nada. Porque é o coração da pessoa que vai determinar o destino eterno dela. Louvado seja Deus para sempre. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Por que Abraão chama ele de filho? Porque ele era judeu, hebreu. Está entendendo? Então, Abraão é o patriarca dos hebreus. Louvado seja Deus. E é por isso que Abraão chama de uma maneira terna filho. Abraão quis dizer ali, sabe o que é ele? Não adianta mais nada agora. Porque ele se fiou em quê? Na justiça própria dele. No título de filho de Abraão. Nós decidimos o nosso futuro eterno. Louvado seja Deus para sempre. Então agora Lázaro estava consolado e o rico atormentado. Vou repetir novamente. Ser rico, o problema não é ser rico. O problema é amar o dinheiro, é adorar o dinheiro, é adorar Mamon, é se render, se prostrar diante de Mamon. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não há comunicação entre os mortos e os vivos. Não há. Não existe comunicação entre vivos e mortos. A pessoa morreu, ela vai seguir o céu ou o Hades. É a pessoa que vai escolher para onde vai. Está entendendo? Então, é a pessoa. Louvado seja Deus. E não há comunicação. Já pensou se houvesse comunicação? Imagine que alguém partiu e foi para o céu. E ela conseguir ver o inferno, conseguir ver a terra, conseguir ver tudo. Imagine, se a Bíblia diz que no céu não haverá lágrimas, nem dor, nem pranto, nem sofrimento, nem desespero, nem nada de ruim. E essa pessoa vir familiares, uns no inferno, outros no mundo ainda sofrendo nas garras de Satanás, sem querer Jesus. Imagine qual é a paz que a pessoa vai ter no céu. Se fosse assim. Então, não há comunicação entre vivos e mortos.
Por isso que o nosso destino, nós decidimos aqui na terra. Enquanto estivermos vivos, após, segue-se o juízo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele disse, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. É lugar de sofrimento eterno, sem alívio. Olhe a preocupação dele. Ele não queria que os 5 irmãos dele fossem para aquele lugar que ele estava de tormento ininterrupto. Está entendendo? Meu Deus do céu. Nós que servimos a Deus, nós precisamos clamar pelas vidas, pela salvação de vidas. Por isso que quando alguém está no leito de dor, ou está, de alguma maneira, está boa ou está doente, sei lá, como for, eu sempre me preocupo como está a salvação da pessoa. Sempre. Eu sei que todos os que servem a Deus sentem a mesma coisa. Porque eu não posso estar feliz totalmente se eu vejo tanta gente perdida, meu Deus. Pessoas iludidas com este mundo, vivendo uma vida regalada, entre aspas, meu Deus, uma vida de glamour. Quando você olha para os olhos, você vê a falta de Deus, o vazio terrível. Mas elas se fiam no poder das riquezas, da fama. Isso vai acabar. Quando a pessoa parte daqui, nada disso ela leva, nada. Se ela for para o céu, não leva. Para o inferno, não leva também. E a pessoa ela está adquirindo tantas coisas, para quê? O adversário engana muito. Ele faz a pessoa pensar que vai ter outra vida, que ela vai levar tudo aquilo, e que ela vai também brilhar na outra vida, que ela tem tudo, que ela é grande, poderosa. E ela, uma perfeita idiota, acredita. E se acha, essas pessoas se acham as tais. Louco. Hoje mesmo será pedida a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, meu Deus. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai. Ele estava implorando ali para Abraão mandar Lázaro à casa do pai dele, para pregar para os irmãos dele. Mas Lázaro não podia fazer mais isso. Lázaro estava na glória já. Louvado seja Deus. Pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aquele homem, o rico, ele tinha certeza que Abraão podia fazer alguma coisa por ele. Ele estava cego completamente. Ele pensou que a vida dele, de poder, de luxúria, ia se estender por toda a eternidade. Só que não é assim. Por isso,
tudo que nós vamos colher na eternidade, tudo nós vamos plantar aqui na terra. Por isso que quando nós olhamos para alguém, o que mais importa na vida de alguém? Para mim, é a salvação eterna. De tudo. A pessoa pode ter dinheiro, riqueza, sucesso, glamour, tudo. Sem salvação, não tem como eu olhar para a pessoa e achar a vida dela maravilhosa. Nunca. A vida dela, na verdade, é péssima dentro dela. Só que muitas dessas pessoas não dizem. Aparentam uma felicidade mentirosa, falsificada. Mas por dentro é o desespero terrível. É falta de paz, de alegria. Porque muitas querem tocar na glória de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não dá glória a outrem. E muitos desses estão dentro do meio evangélico. Se acham os tais, os artistas. Louvado seja Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele estava ali em desespero, querendo que os irmãos não fossem para lá, para onde ele estava. Mas é a própria pessoa que escolhe o seu futuro. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você veja que aqui, em primeiro lugar, nós podemos contemplar que não houve arrependimento no rico. Em nenhum momento você vê aqui ele arrependido. Nenhum momento. Ele primeiro falou para Abraão mandar Lázaro, quer dizer, como se Lázaro fosse ainda um pobre coitado, que estivesse debaixo das ordens dele. E aqui Abraão diz: se não ouvem a Moisés e os profetas, e o que significa Moisés e os profetas? A Bíblia é sagrada. A Bíblia. Louvado seja Deus para todo sempre. Tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Você está entendendo? Então, o que nós temos que fazer diante dessa explanação dessa palavra? Pensar, cada um de nós, como estamos em relação a Deus. E fazer tudo para melhorar. Cada um de nós. Né? Onde eu posso ser melhor para Deus? Mas não pode ser uma coisa forçada para manter uma aparência. Não, tem que ser verdade no nosso coração. Onde eu posso melhorar? Pergunte a Deus isso: Senhor, como eu estou diante dos teus olhos? Fale comigo. Me mostre como eu estou. Como é que eu posso melhorar para o Senhor, meu Deus? Mas só pergunte isso a Deus se for verdade no seu coração. Se você estiver disposta a verdadeiramente ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Porque Deus pode falar algo que te cause impacto em você, mas é para o seu bem. E Ele vai te dar todas as coordenadas do Senhor. Porque o maior interessado na minha salvação e na sua é o Senhor Todo-Poderoso. Porque Ele deu o Filho dele na cruz. Aquela morte cruel por mim e por você. Então, por que um Pai, o Deus Todo-Poderoso, vai dar o seu Filho na cruz? Será que é em vão? Tem um propósito para nós estarmos com Ele eternamente. Não, para o homem não está nas garras de Satanás.
O homem não foi criado para viver no inferno nunca, mas é a escolha do homem. É a escolha. Por isso que nós temos que, além de a gente fortalecer a nossa vida em Deus, sempre temos que pedir a Deus pelas pessoas. Quando estivermos orando, vamos orar pelas pessoas também. Deixe o Espírito Santo colocar as palavras em sua boca, que ele vai mostrar pessoas que você não vê há anos. Vai mostrar pessoas que você nunca viu, para você clamar. Clamar por todas as classes de pessoas, todas. Todas, pelos que estão na penitenciária, nas delegacias, pelos que estão no centro de recuperação, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais psiquiátricos, debaixo das marquises, nos hospitais, emergência, postos de saúde, UPA, meu Deus, sala de parto, sala de cirurgia, UTI, semi-UTI, pelos que estão dirigindo, todas as pessoas. O Espírito Santo vai colocar as palavras em sua boca. Para quê? Para nós pedirmos pelas vidas, para que haja salvação eterna, para que o fim não seja desse homem rico aqui, mas seja o fim de Lázaro, que estava no seio de Abraão, desfrutando de uma paz, de uma alegria imensa. Louvado seja Deus. Este é o propósito de Deus na minha vida e na sua. Primeiramente, a nossa salvação. Esta é a nossa vocação, sermos salvos. Louvar e engrandecer o nome do Senhor sempre, mas também guerrear pelas vidas que precisam de salvação, para elas não terem este fim deste rico aqui. Sejam elas até pessoas de quaisquer classes sociais, mas que não tenham o fim deste homem aqui. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que o Espírito Santo de Deus me deu para ministrar aos nossos corações, para nos fortalecer na presença de Deus. Que Jesus te abençoe, te guarde, te fortaleça, te encha de paz, de alegria, de bênçãos. E que Ele mande para você excelentes notícias e que alegre o seu coração profundamente. Em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.